Bom, e agora nós temos aqui o caule. Agora eu vou falar para vocês sobre o terceiro órgão dos vegetais, ok? Que são os caules. E aí a gente vai primeiro comentar com vocês sobre as funções que esses caras vão desempenhar. E aí eu vou falar um pouco também da morfologia e posteriormente eu vou diferenciar para vocês os tipos de caule. Mas antes da gente iniciar os caules, eu pergunto aos senhores, alguém tem alguma dúvida sobre função, sobre morfologia e sobre os tipos de folhas? Não. Não. Beleza. O meu áudio está chegando ok aí para vocês? O meu áudio está chegando ok aí para vocês? Beleza. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, com relação às funções do caule, né? Uma função bem notória de observar dos caules é que eles são responsáveis pela sustentação do vegetal. Além de fazer a sustentação do vegetal, os caules eles vão ser responsáveis por fazer a conexão das raízes com as copas, com as folhas dos vegetais, ok? Outra função importante é que os caules eles vão atuar na condução de água e distribuição de seivas, né? Seiva bruta e de seiva elaborada, tudo bem? Além de serem utilizados como substâncias nutritivas. Olha só, essa função aqui ela é interessante. Por que ela é interessante, prof? Porque ainda na aula passada, ontem, nós falamos para vocês sobre as raízes. E algumas raízes também elas são utilizadas como substâncias nutritivas, ok? E essa mesma função vai ser desempenhada com os caules. Então, vai cair questão para vocês em alguns vestibulares que eles podem muito bem cobrar substâncias nutritivas. E aí eles vão jogar exemplos para vocês e vão pedir para vocês diferenciar se aquelas substâncias nutritivas no qual eles estão colocando no contexto de uma questão, se é um caule ou se é uma raiz. Porque facilmente ela pode se confundir porque elas são utilizadas como substâncias nutritivas, são utilizadas na nossa culinária. Tudo bem? Então vamos lá. Falar um pouco agora para vocês sobre a morfologia dos caules. Olha só. Bom, aqui eu vou iniciar pela gema apical, certo? A gema apical é essa estrutura que vocês estão observando aqui, ok? E essa gema apical, ela é responsável pelo crescimento vertical dos vegetais, tudo bem? Se ela é responsável pelo crescimento vertical, isso significa o quê, turma? Isso significa que nessa região nós vamos ter sucessivas divisões mitóticas acontecendo. Lembrem de uma coisa, o crescimento vegetal ele pode ocorrer de duas maneiras. Ele pode ocorrer através de divisões mitóticas, mas ele também pode ocorrer através do alongamento celular. Nesse caso específico aqui da gema apical, o vegetal que vai crescer de uma forma vertical, esse crescimento é orientado por divisões mitóticas. Tudo bem? Assim como nós temos a gema apical, aqui nesse vegetal, nós temos também uma gema lateral, perfeito? Essa gema lateral, ela vai ser responsável pelo crescimento lateral dos vegetais. Lembrem de uma coisa, o vegetal ele não vai crescer apenas de uma forma vertical. Não, ele tem o seu crescimento lateral. Em alguns livros, esse crescimento é chamado de crescimento secundário. Beleza? Então, se tem um crescimento lateral, novamente nós vamos ter o quê? Sucessivas divisões mitóticas acontecendo nessa gema lateral. Beleza? Então, a gema lateral ela vai ser responsável pelo crescimento secundário, pelo desenvolvimento dos ramos dos vegetais. Ok? Outra região importante aqui nessa morfologia que vocês podem observar são os nós. Tá? Os nós
são regiões onde vão possibilitar o brotamento das folhas, tá? Então, onde tem nó, provavelmente ali tem uma grande chance de se desenvolver uma folha, certo? Então, aqui nós temos o nó. Aqui, olha, nós temos outro nó, beleza? E toda essa região de um nó a outro, nós chamamos de região entre nó, beleza? Então, entre nó é uma região compreendida entre dois nós. Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó. Então, essa região entre esses dois nós, ela é chamada de entre nó. Essa região de entre nós, ela é fácil ser observada num vegetal que dá origem ao bambu, né? Aqui na nossa região nós chamamos de bambuzal. Então, esse bambuzal ele é muito perceptível esse entre nós nesse tipo de vegetal, bambu, ok? Já que nós falamos para vocês sobre funções de caule e morfologia de caule, agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de caule. Bom, inicio agora falando dos tipos de caule, falando de três, falando do caule do tipo tronco, que é o mais comum na nossa região amazônica. Nós temos também o caule do tipo haste e no caule do tipo colmo, beleza? Então, olha só, tronco. Tronco é esse caule que vocês estão observando aqui, perfeito? Esse tronco aqui, ele é muito utilizado na nossa região para extração da madeira, né, que é uma atividade que ocasiona o processo de desmatamento, uma atividade econômica. Então, o tronco, eles são muito utilizados nesse tipo de atividade, no qual eu citei para vocês, exatamente porque trata-se de um caule onde ele é bem desenvolvido, onde ele é resistente e onde ele é lenhoso. Então, por essas características, eles são utilizados na confecção de móveis, na queima de padarias, né, de fornos de padaria, de pizzaria, exatamente devido a ele possuir essas características especiais no qual eu acabei de citar para vocês. Bem desenvolvido, resistente e também é um caule lenhoso, né? Outra característica importante é que esse caule do tipo tronco, ele vai apresentar sempre ramificações. É bom citar isso para vocês, porque daqui a pouco eu vou mostrar alguns tipos de caule, onde vocês não vão observar essas ramificações. Vocês só conseguem o quê? Observar que ele tem o quê? O caule e lá em cima tem a copa da árvore, onde vai estar localizada as folhas, mas ele não tem ramificações. Diferente aqui do caule do tipo tronco, que possui sim sempre essas ramificações no crescimento secundário. Próximo tipo de caule, turma, é o caule do tipo haste. É um caule delicado, é um caule clorofilado, flexível e pouco resistente. Prof, me dê um exemplo de um vegetal que possui esse tipo de caule. Quem cozinha, quem gosta de cozinhar, vai identificar essa característica exatamente aonde? No couve, né? O couve ele possui exatamente todas essas características que eu acabei de citar para vocês. Dessa forma, ele possui o caule do tipo haste, delicado e clorofilado. Então, se ele é clorofilado, tu chegas à seguinte conclusão, que ele faz fotossíntese, beleza? Então, nesse exemplo aí do couve, que possui o caule do tipo haste, é um caule onde vai ocorrer a fotossíntese. Então, nesse exemplo, a fotossíntese não fica restrita somente às folhas, ela também vai ocorrer no caule desses vegetais, beleza? Outro tipo de caule, galera, é o caule do tipo colmo. Esse colmo aqui, exatamente o que eu falei anteriormente, é o que nós vamos encontrar no bambu, é o que nós vamos encontrar na cana-de-açúcar, né? Onde vai ser bem perceptível os nós e os entre nós. Olha só aqui. Aqui você pode observar, eu acredito que seja de cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, né? Aqui você vê uma região chamada de nó, onde nós temos o crescimento de folhas. Aqui nós temos outro nó, beleza? E a região entre esses dois nós
é o que nós chamamos de região entre nós. Como eu falei para vocês, essas duas estruturas são bem perceptíveis desse tipo de caule no caule do tipo como. Beleza? Vamos adiante. Uma aguinha aqui para refrescar a garganta. Outros tipos de caule. Caule do tipo echipe e caule do tipo cladódio. Esse caule do tipo echipe é um caule onde não vai ocorrer ramificação, beleza? As folhas vão ser encontradas somente lá na copa, lá no ápice desse vegetal. Então, aqui ó, nós temos aqui as palmeiras. As palmeiras, como vocês podem observar, não tem esse crescimento secundário, não tem essas ramificações, ok? Então, as palmeiras vão possuir esse tipo de caule, conhecido como caule echipo. Quais são as características básicas desse caule, prof? É um caule cilíndrico, não ramificado e dotado de folha, localizada lá na copa, lá no ápice desse vegetal. Tudo bem? Um outro tipo de caule bem importante e que quando cai no vestibular ele vai cair na relação lá com o bioma caatinga é o caule do tipo cladódio. É o caule que nós vamos encontrar nos cactos. Beleza? Olha só, o que vocês podem observar aqui nesse caule? É um caule modificado com a função fotossintetizante e reserva de água. Por que ele é modificado? Porque ele possui essas adaptações? Exatamente por causa das características morfoclimáticas do bioma caatinga, né? Como eu falei anteriormente, é um bioma onde a água ela é escassa. Então, esses vegetais que estão adaptados a esse ambiente, eles precisam economizar esses recursos hídricos. E como é que eles vão economizar? Atrofiando as suas folhas a espinhos, né? Ou seja, modificando-as, tudo bem? E também o caule, ele faz o quê? A reserva de água. Ele vai ter alguns tecidos, alguns parênquimas que vão fazer a reserva dessa água. Beleza? Então, esse é o caule cladódio, é o caule que nós vamos encontrar em grande diversidade de vegetais da caatinga. E para a gente finalizar os tipos de caule, eu vou falar para vocês aqui dos caules que vão ser facilmente confundidos, ok? Com alguns tipos de raízes que são utilizadas na culinária, que são nutritivas, raízes nutritivas. Beleza? Vamos lá. O primeiro caule que eu vou falar para vocês aqui é o caule do tipo tubérculo, né? O caule do tipo tubérculo, ele vai armazenar substâncias nutritivas. Então, se ele armazena substâncias nutritivas, eles são utilizados onde? Eles são utilizados na nossa culinária. E aí eu trouxe para ti aqui o exemplo da batata, né? Ó, prof, eu pensava que a batata era raiz. Não. Batata, ela é um caule do tipo tubérculo, beleza? Então, ele vai armazenar substâncias nutritivas. A batata inglesa também, perfeito? Então, é aqui que ele vai tentar te enganar, vai tentar te confundir para que tu possas identificar isso como uma raiz, mas não é raiz, é um caule, perfeito? Outro caule importante aqui que nós temos é o rizoma. Quais são as características básicas desse rizoma? É um caule que vocês podem observar que ele é alongado, tá? E que ele se desenvolve no substrato, abaixo do substrato, tá? E outra característica importante é que ele se desenvolve de forma horizontal. Então, se está no substrato, já imaginas que esse caule seja o quê? Tu pode confundir isso como uma raiz, mas não. Isso aí é um caule do tipo rizoma. Um exemplo bem comum de um vegetal que possui esse tipo de caule é a bananeira.